Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é novo por aqui, já deixa um like, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as atualizações do São Paulo. Separei um trechinho aqui da mídia esportiva, trazendo aí as últimas atualizações e já projetando o confronto aí entre São Paulo e Botafogo, que será nessa quarta-feira, às 9h30 da noite. São Paulo que entra em campo aí na casa do Botafogo, tentando buscar aí um resultado para que consiga definir o jogo no Morumbi. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E amanhã a gente tem aqui no Newton Santos simplesmente Botafogo e São Paulo, mais um confronto brasileiro também na Conmebol Libertadores. E a gente tem uma tela falando exatamente sobre o ataque, que é algo que sobressai muito no Botafogo e que no São Paulo o próprio Caleri já tinha dito que era um problema. Olha aí, Eugênio, os gols de Botafogo e São Paulo nos últimos 10 jogos. Então a gente tem 19 gols para um lado e tem 7 gols para o outro. Isso diz mais sobre o Botafogo ou isso diz mais sobre o São Paulo ou sobre os dois, Eugênio? Eu acho que comparar ataque do Botafogo acaba sendo um pouco injusto, porque o Botafogo, dos times da primeira divisão do futebol brasileiro, que estão disputando Libertadores e tiveram até pouco tempo em Copa do Brasil, é o time que mais tem marcado gols na temporada. Aliás, o Botafogo está a um gol de chegar a 100 gols na temporada. Caramba. Ele tem 99 gols marcados, somando o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores. Lembrando que ele começou a Libertadores, a gente está vendo justamente imagens, né? Na fase preliminar, foram 4 jogos na fase preliminar, contra o Aurora e depois contra o Bragantino. Ainda com o Thiago, né? É, o primeiro jogo com o Thiago, depois entrou o Matias, Fábio Matias, que foi o interino, até chegar já no Campeonato Brasileiro a chegada do Arthur Jorge. Mas nunca perdeu essa questão de ser um time muito ofensivo. Foi lembrado agora há pouco, o Júnior Santos, que estamos vendo aí agora fazendo os gols, ainda é o artilheiro desse time na temporada com 18 gols marcados. 18 gols, atrás dele tem outros que vêm com 8 gols. Tiquinho, Luiz Henrique. Agora, a grande questão hoje é o Igor Jesus, que já tem 6 gols e uma média muito parecida com a do Júnior Santos, porque ele tem muito menos gols, muito menos jogos do que os outros. São 14 jogos do Igor Jesus com a camisa do Botafogo. Então esse time, esse ataque do Botafogo, dá pra gente apontar como o mais poderoso até, se a gente comparar com o Flamengo e Palmeiras, pela média de gols marcados, 1,7 por jogo. É um time que tem essa característica muito clara, muito colocada. É um time que, especialmente na transição em velocidade, fere muito os adversários. E o São Paulo tem uma característica de jogo um pouco diferente. Então, sim, por outro lado, o São Paulo tem uma média de gols sofridos melhor que a média do Botafogo. Então ele vai tentar equilibrar nessa questão. Mas é muito difícil marcar esse quarteto de frente, mesmo com todos os desfalques que o Botafogo acumulou durante a temporada. Você olha hoje Luiz Henrique, Savarino, Almada, né? Igor Jesus, é muito forte. De gols, também é interessante quando a gente pega os dados, Rafael Pratos, vou jogar para você, já que você está tão falante. Quando a gente faz um recorte do Almada, a média de gols do Botafogo ela aumenta 20% com ele. Acaba sendo de 2 gols por jogo com o Almada dentro de campo. É claro que a gente destaca muito mais esse último jogo, que ele acaba brilhando, mas o impacto que ele tem também para o Botafogo ter essa qualidade ofensiva. É isso, né, Mari? Assim, o Almada é um jogador que tem um nível muito acima, talvez, da média que a gente acostumou a acompanhar na América do Sul. Agora, eu quero destacar que o São Paulo do Zubeldia é um time que tem um bom sistema defensivo. A gente fez algumas avaliações do São Paulo nas últimas semanas, quando houve uma queda de produção do time, geralmente do meio para frente, não do meio para trás. Por mais que ele mexa no time, a maneira de marcar, joga com 3 zagueiros, como jogou contra o Cruzeiro, às vezes com uma linha com 4 jogadores, o São Paulo é um time que defende-se bem. Isso o Zubeldia tem um histórico até de trabalhos dele, na LDU, na Argentina, de times que sabem se defender. Aquela derrota para o Galo no Morumbi, pela Copa do bola do Brasil, jogo, né? o Galo só teve um chute no gol. E custou a classificação, Uma o finalização. Atlético seguiu, o São Paulo ficou. Mas a Mari destacou o Almada foi contratado para momentos como esse de amanhã. Ele fez um grande jogo no sábado, agora o Botafogo trouxe esse nível de jogadores para jogos como o de amanhã, para tentar tirar um tricampeão da América, para o Botafogo se aproximar do título. A gente não pode perder de vista que a partir de agora, na Libertadores, está 5 jogos para ser campeão da América. Está muito perto do título. Isso traz para o jogo, além de uma conotação de decisão, importante, um ingrediente diferente. Você, passando das quartas de final, quem passar de São Paulo e Botafogo, deixa um grandão pelo caminho e você se aproxima muito de jogar a final.
né? O Botafogo já tirou um tricampeão como o Palmeiras. Isso deu ao Botafogo um outro tamanho na Libertadores. Pode tirar um outro tricampeão nas quartas de final e vai precisar de jogadores como Almada, Luiz Henrique, Savarino, que é muito inteligente para jogar. O Botafogo chega muito animado e bem treinado, muito preparado para tentar tirar o São Paulo. Marlon Freitas joga vôlei? Joga muito, joga futebol e muito. E o Kamehameha? Joga vôlei também? Como é que é? Não sabe quem é o Kamehameha? Faz como é que ele faz na comemoração? Sim, Pronto, o Igor falou Jesus, pô. tudo. Arrebentou. Agora a gente falou, e muito acertadamente, de que realmente o gol que o São Paulo sofreu valeu a vaga na Copa do Brasil, custou a vaga na Copa do Brasil, mas a gente também pode fazer uma outra leitura. Os gols que o São Paulo não conseguiu fazer, Sim, principalmente naquele primeiro jogo, e que o Botafogo de hoje, desse momento, tem uma facilidade maior. O Botafogo, com seu estilo, com aqueles jogadores fantásticos trocando bola lá na frente, você não vê isso no São Paulo de hoje. Você vê no São Paulo um potencial, o São Paulo constrói mais jogo por dentro que o Botafogo, mas num confronto de ataque e contra-ataque eu vejo uma vantagem do Botafogo nesse sentido. Por melhor que seja a defesa do Zubeldia, segurar o Botafogo hoje é uma parada duríssima. Até porque a defesa do Palmeiras também é muito boa e não conseguiu parar o fogão, Conseguiu né? no jogo de ida, principalmente. Eu fico pensando pelo lado do São Paulo, se a boa partida que o São Paulo fez contra o Cruzeiro, né? Ele, obviamente, poupando muito, pensando em tentar equilibrar o jogo físico com o Botafogo, que é muito forte nesse sentido. Então, ele preservou seus principais jogadores, mas ele modificou um esquema. O time foi muito bem no 3-4-3. Neutralizou o Cruzeiro e foi o time que atropelou nas transições, né? O time mais leve. Se alguns jogadores que se destacaram podem receber uma chance como titular. Por exemplo... Falando, Donan, eu tô vendo o comportamento lá. A Mari e o Eugênio estão rindo da gente, eu acho, Donan. Pode seguir. É que eu tô vendo eles dois dando risada, eu não tô entendendo. Pode seguir aí, Donan. Pode falar. Não tô entendendo, Pode tô falar. falando É que eu tô olhando lá, você tá falando aqui, eu tô olhando lá na tela, mas pode falar. Estão rindo lá. Então eu vou explicar. Posso explicar? Deveria, Posso explicar o que aconteceu? O Donan se sentiu aqui constrangido. Economia interna. A Mari chegou aqui de manhã e falou o seguinte pra mim: Eugênio, presta atenção no Donan. O Donan sempre que tá falando, ele faz a listinha com os dedos. Fulaninho, cicraninho e cicraninho. Quando ele começou a fazer aqui com o dedo agora, eu tive que rir, porque foi exatamente o que a Mari falou. É só isso. Eu sou imitadora oficial do Donan. A Mari é uma traíra de marca maior, né? Agora não tem mais seriedade. Pode fazer assim, não tem Mas problema. Pode fazer com o Então dedo. você pode ver o seguinte... Vai, esse é o fulaninho. Ah, é isso. Esse é o fulaninho que corre. Deixa ele falar aí, ô. Agora eu vou virar um meme, né? Eu acho que o Zubeldia poderia pensar nesse São Paulo que tem mais dificuldade, talvez, para ser mais envolvente, trazer o Lucas para jogar por dentro, né, que ele fica mais confortável por ali. E o William é um garoto que está pedindo passagem. E assim onde você vai chegar? Você quer mexer no Luciano? Sim. Eu acho que o Luciano hoje ele é um jogador, obviamente, respeitando a capacidade que ele tem de decisão, de se sacrificar pelo São Paulo, um jogador que tem identificação, mas eu acho que ele é um jogador que é mais um segundo atacante. Ele é um cara de chegada e de finalização. Para articular jogo, para o time ser mais criativo, eu prefiro o Lucas jogando nessa função. Eu acho que ele é um jogador que pode causar mais estrago na defesa adversária dessa forma, né? E acho que jogando por dentro ele fica mais protegido também e mais preservado sem a bola, né? Obviamente ele vai trabalhar, não vai ficar andando, olhando, ele vai trabalhar, mas no lado ele fica um pouco mais sacrificado nesse sentido. Um dos jogos mais aguardados do ano, Botafogo e São Paulo começam a definir a sequência na Libertadores. E enquanto a partida não acontece, o tricolor paulista apresentou o Jamal Lewis, reforço tricolor para a Zubeldia. Para quem ainda não conhece, prazer, Jamal Lewis. Ele mal chegou por aqui, mas já curte bastante o nosso país. O Brasil, enquanto país, é muito conhecido pela cultura, pelas pessoas, pelo amor ao futebol. Até pra mim, que sou da Inglaterra, eu adoro o futebol brasileiro. Eu amava assistir ao Ronaldinho e a outros jogadores na Copa do Mundo. Tenho muito orgulho de vir jogar no Brasil. Quero mergulhar na cultura. A princípio, foi uma contratação inusitada. O lateral esquerdo de 26 anos nasceu na Inglaterra, mas joga pela Irlanda do Norte. E, segundo ele, é cheio de habilidades.
Adoro avançar ao ataque, sou bastante versátil, sou um corredor muito bom, com boa técnica. Gosto de fazer cruzamentos e dar assistências para gols. Mas também gosto de defender, fico feliz em ajudar a defesa e o goleiro a não tomar gols. Me orgulho bastante de ter um jogo equilibrado. O jogador estava atuando na segunda divisão inglesa e veio emprestado pelo Newcastle até junho de 2025. Mas, se depender dele, este tempo vai aumentar bastante. Eu assinei um contrato de empréstimo por um período curto, mas eu gostaria que fosse um movimento permanente, para construir uma longa jornada em minha carreira com os fãs do São Paulo. O Jamal já até estreou, mas teve pouco tempo para mostrar o talento. Jogou cerca de 15 minutos na vitória sobre o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão. Aliás, nesta partida, o tricolor saiu reclamando de várias decisões do árbitro Wilton Pereira Sampaio. A arbitragem no Brasil, que é uma arbitragem que mais uma vez mostrou deficiência, algo que nós vamos tratar daqui a pouco à tarde. O São Paulo mais uma vez vai se colocar, porque o que nós vimos ontem foi algo que nós precisamos entender. Erros, quando são pontuais, acontecem. Quando são frequenciais, nos preocupa, principalmente onde o VAR não chamou em lances capitais. Ainda assim, o triunfo foi valorizado pelo time do Morumbi, que é o 5º colocado no Brasileirão com 44 pontos. Jamal estreou em um jogo importante para o São Paulo. A vitória sobre o Cruzeiro encerrou uma sequência de 3 jogos sem vencer. E ainda deu confiança ao time antes de um duelo que agora se tornou a prioridade do tricolor na temporada. Jogo de ida das quartas de final da Libertadores. É contra o Botafogo, quarta-feira no Newton Santos. Luiz Ubeldia deve ter reforços. Rafinha e Bobadilha voltam de suspensão. Mas Rodrigo Nestor, que torceu o tornozelo direito, e Lisiero, com dores na coxa esquerda, dificilmente jogam. O tricolor está apostando tudo na partida. Tanto que diante do Cruzeiro entrou com reservas. E até o gringo recém-chegado já sabe o valor de uma Libertadores. Para um clube deste tamanho, a gente quer continuar ganhando títulos. Quando cheguei, nos disseram que passaram anos sem ganhar títulos, mas agora é um momento de construção. Queremos continuar a fazer isto. É uma ótima oportunidade. O Botafogo é um grande time, mas pela qualidade dos nossos jogadores, não vejo motivos para não chegarmos à próxima fase. Não é um reforço tão conhecido, não era uma expectativa da torcida. Agora, por exemplo, quem acompanhou o jogo de São Paulo com o Cruzeiro, o Santiago Longo começou muito bem a trajetória dele, o Marcos Antônio jogou bem. Então, o São Paulo não está apostando em nomes famosos, mas em jogadores que cheguem para resolver e ajudar o grupo. Jamal Lewis, né? A pronúncia correta, né? Ele estreou também contra o Cruzeiro, ele entra no segundo tempo e ele foi bem. Ele participou bem do jogo. O São Paulo estava vivendo um momento muito bom naquele jogo contra o Cruzeiro. O time reserva, completamente reserva, que é algo que eu não concordo, mas eu acho interessante você mudar algumas peças por questão de cansaço, que é o que a maioria dos treinadores acabam fazendo. Mas o Zubeldia tem essa filosofia, ele acabou colocando praticamente todo o time reserva, deu a resposta. E agora tem um jogo importantíssimo contra o Botafogo, justamente que ele precisa vir para São Paulo com um bom resultado. Já no final de semana a gente comentou aqui rapidamente que é um jogo também interessante, que é contra o Internacional. Não, o mais importante é o jogo da Libertadores, bem, né? É o Botafogo, concentração total. Na verdade, vocês falaram que contra o Cruzeiro jogou com o Sub-15, pode jogar com o Sub-10 contra o Inter. Então, assim, essa semana é uma semana realmente importante para o São Paulo. Então é isso aí, torcedor tricolor. São Paulo se prepara para confronto aí contra o Botafogo. São Paulo que tem uma grande missão para conseguir avançando aí na Libertadores. São Paulo que tem que segurar o resultado ali, né? Bem difícil segurar o resultado contra o Botafogo, mas tem qualidade o time de São Paulo. São Paulo tem que jogar, Zubeldia tem que acertar na escalação. Acredito que tem que tirar Luciano ali, colocar Lucas no meio, apostar no William Gomes ali para que é um jogador rápido, um jogador que possa dar profundidade ao campo ali e assim criar mais opções para o tricolor atacar. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!